E aí, minha amiga, meu amigo, uma pergunta eu faço a você. É chimbolete ou simbolete? Meio difícil, né? Para responder. Mas nós vamos falar sobre esses termos. Que expressão, que lições nós podemos tirar do que nós vamos estar aqui focando. Vamos para um episódio bíblico. Jefté, os gileaditas e os efraimitas. A tribo de Efraim, o povo de Efraim, versus ou contra o povo de Gileade. E aí temos o juiz Jefté. O que acontece? Nós vamos estar aqui, vamos pegar uma referência bíblica em Juízes capítulo 12. Eu vou ler alguns versículos para vocês entenderem. E depois nós vamos fazer essa aplicação desses dois termos que no início eu fiz a pergunta, né? Juízes capítulo 12, a partir do versículo 1. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte, e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes até hoje contra mim para combater contra mim? E ajuntou Jefté e todos os homens de Gileade e combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém, tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei então, os homens de Gileade lhes diziam: és tu efraimita? E dizendo ele: não. Então lhe dizia: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque eu não podia pronunciar assim bem. Então pegava dele e os degolava nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Que história é essa de massacre, mortes, né, vingança? É o seguinte: o juiz Jefté teve um combate contra os amonitas, o povo dos gileaditas, da tribo de Gileade, o povo de Gileade combateu os amonitas. Só que a tribo de Gileade convidou a tribo de Efraim para se juntar a eles e combater os amonitas. E eles não quiseram saber, não foram ajudar. E aí, mesmo assim, Deus deu a vitória aos gileaditas, que eles venceram os amonitas. E aí, os efraimitas subiram até o juiz Jefté para tirar satisfação, contender contra eles. E aí o que fizeram?
o que fizeram. Então nós vamos ameaçá-los. Olha, vocês fizeram isso, foram destruir os amonitas e não nos chamaram. Nós chamamos vocês não se preocuparam em nos livrar, mas nós conseguimos vencer. Pois agora nós vamos queimar a tua casa, vamos destruir vocês. E aí nesse momento Jefté não tinha outra solução de chamar os gileaditas para lutar contra os efraimitas, porque eles estavam sendo ameaçados com morte. E aí os gileaditas lutaram próximo ao Jordão e venceram os efraimitas. E os que restaram, o povo que derrotado, os efraimitas, eles começaram logicamente a fugir, os fugitivos, aí, aqueles que conseguiram escapar da morte. E aí quando chegaram, os gileaditas fizeram a seguinte pergunta: vamos ver, vocês são efraimitas? Falava aos fugitivos efraimitas, né? Vocês são efraimitas? Não, nós não somos. Então pronuncia aí, Shibolete ou Sibolete? E aí os efraimitas não conseguiam pronunciar Shibolete, e sim Sibolete, porque essas pronúncias, né, cada um tinha o seu específico. Os gileaditas falavam Shibolete, os efraimitas Sibolete. Então eu não quero aqui trabalhar a questão qual o significado, mas quero dizer que Shibolete ou Sibolete fala de identidade. Então o que nós podemos dizer? Sibolete fala de identidade. Por que identidade? Porque a identidade é com relação à identificação. Aquele povo identificava com o quê? É a origem. Então nós não podemos negar a nossa origem, a nossa identificação. Então todos têm identidade. Então a identidade dos efraimitas era uma e a identidade dos gileaditas outra. Então eles não podiam falar da mesma forma que o outro povo fala. Então a gente precisa estar entendendo isso, que nós temos uma origem, nós temos uma identidade, nós temos uma maneira de ser, e que não podemos mudar, fingir que nós somos outro, ou somos outra pessoa. Então, isso que é interessante. Então, devemos respeitar as diferenças. E aí eles pereceram, porque eles não eram gileaditas, eles não eram um povo que falava Shibolete, eles falavam Sibolete. E aí os gileaditas descobriram que aquele povo que tinha lutado contra eles só podia serem, né, identificados usando o vocabulário correto. E o vocabulário que eles usavam era Sibolete. E por causa disso, naquele dia, 42.000 pessoas fugitivas foram degoladas, foram mortas, porque eles não puderam pronunciar corretamente Shibolete. Por isso, fica aí a dica, que vocês possam ter todo o cuidado de fazer e valorizar a sua identidade, a sua origem. Por hoje é só, até o próximo. Vai lá, dê curta, faz também uma visualização coletiva, passe para outras pessoas, e também, se você não é inscrito, se inscreva no canal.